Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade. Bom dia meus amigos do FAQ 167. Hoje o FAQ vai ser um pouquinho maior, até porque é bem cedinho, agora são 7h10. E eu vou aproveitar esse tempinho mais até para bater um papo sobre o encontro de ontem. Um abraço para todo mundo que foi, que pôde, estar presente ontem. Foi lá no Laguinho da Federal, um bate-papo tranquilo, começou assim... Chegamos lá umas 7h30 e tal, estava ainda claro, mas aí sentamos no jardim, cada um falou um pouquinho de si mesmo, falou um pouquinho como entrou na espiritualidade, suas experiências que teve, o jeitinho que chegou e acabou conhecendo o GVA, que é um grupo também de amigos que estudam o assunto, e de uma divisão assim, de formação, e deu para conhecer um pouquinho. Nisso começou a possibilidade de eventualmente a gente se ver foi bem legal, foi uma energia muito bacana, de pessoas com o mesmo tipo de ideal, o mesmo tipo de busca. É uma visita diferente, porque você conhece pessoas diferentes, pessoas com visões da espiritualidade diferentes, visões da vida. Então isso tudo faz você ter experiência, as pessoas dispostas a serem melhores, é muito bacana, né? Bom, hoje... eu tenho algumas questões, na verdade tenho muitas, né? Não sei se vai dar para ver tudo, mas nosso amigo Duda Ribeiro, ele mantém um projeto muito legal sobre espiritualidade, ele mantém uma casa espiritualista também, com várias integrantes, vários trabalhos diferentes, além dos vídeos que ele faz, trazendo também questões, perguntas. É um projeto muito bacana, é legal você adicionar os seus favoritos. Procura ele, eu vou até colocar ele aí como um canal, que agora tem essas opções, né? Parceiro, para você poder visitar também e ver, porque vale a pena. O Duda é muito sério, ele é muito preocupado, ele está bem humorado também. É um irmão nosso, assim, de trabalho, de jornada, entendeu? E vale a pena você assinar. Ele mandou uma questão, né, pra gente, que chegou para ele lá. Aí ele vai levar essa questão para lá, mas também pediu para eu trazer para cá. A gente tem um contato bem próximo assim, tal. O único defeito do Duda, eu falo para ele, é que ele nasceu homem, cara. Tem uma barba muito grande. Podia ter sido a Dudinha, aí ia dar certo, sabe? Ia ser uma companheira, mas não dá, Duda. Na outra vida, né, você vem mais fofa. É que a gente é muito amigo, a gente brinca mesmo, a gente liga um pro outro, de vez em outro enche o saco, bate e tal. Bom, é o seguinte, um rapaz evangélico mandou uma questão para ele, porque ele está frequentando lá, desculpa a minha cara de sono, quer dizer, Saulo, cara de sono é um pleonasmo, né? Que é evangélico e foi falar sobre o assunto espiritualidade e projeção astral lá. E teve alguns retornos, mais ou menos assim. Ele achou na Bíblia determinadas informações que o deixou confuso, que deixou no Evangelho, né, lá no Novo Testamento, que deixou confuso umas frases que o fez ficar assim. Ele mandou para o Duda, que mandou para a gente, e a gente está dividindo com vocês. Bom, não procurem ajuda dos que... são máximas, são frases do Evangelho. Não procure ajuda dos que invocam os espíritos dos mortos, dos que adivinham o futuro. Isso é pecado e fará com que vocês fiquem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Isso aqui está em Levítico 18:31. Aí tem outra aqui. Quando alguém se virar para os adivinhadores e encantadores para se prostituir com eles, eu porei minha face contra ele e o extirparei do meio do seu povo. Levítico 26. 20, versículo 20, né? Os homens ou mulheres que entre vocês forem médios ou consultarem os espíritos terão que ser executados, serão apedrejados, pois merece a morte. Mesma coisa, né? Levítico 20, 27.
Aí ele falou que é um menino evangélico que está fazendo projeção, aí o pastor mostrou isso na Bíblia, ele disse que ele ficou sem argumento e pediu ajuda. Eu falei na mesma hora para ele assim, eu respondi isso, a gente conversando no Skype, né, via texto. Eu falei, olha Duda, eu imagino uns caras barbudos, bem religiosos, sentados há uns 1800 anos atrás, escrevendo isso em frases que poderiam causar impacto, seitas, religiões que fossem contrárias à dominante, né? Que tudo que é seita é que é contrário à religião dominante. Esse é o conceito básico de seita. Fora isso, claro, que esse é tudo que é isso uma seita. Bicho, o que você tem eu falei, o que tem de lavagem cerebral por aí é exatamente assim, né? Eles falam, ouça somente o que eu falo, não sigam os outros, porque nós temos a única solução, o caminho, a verdade e a vida. Aí as pessoas botam medo nas outras buscas, ou no que eles são, digamos assim, ameaças, para que você não vá para lá. É uma forma de inibir, porque a mente humana, isso é muito importante, nossa mente, ela é praticamente hipnotizada em vários aspectos. Você pode ser, tudo você dá entradas, e essas entradas você tem que tomar cuidado, que você às vezes começa a vivenciar elas como se fossem reais, ou como se só enxergasse aquilo, se aquilo fosse o certo. Em todos os aspectos, até na espiritualidade, tem que tomar cuidado com essas entradas. Até apaixonado, com a pessoa que se apaixona, ela dá uma entrada, e essa entrada não sai facilmente. Inclusive, quando ela sai de pé da pessoa, é um sofrimento horroroso, porque tem muitos detalhes, muitos conflitos, muitas lembranças que vão causar, talvez, em alguns casos, para o resto da vida, repercussões disso, né? Traumas, e não conseguem tirar tão facilmente. A religião é muito parecida. Ela dá entradas básicas de salvação, do certo é esse, o errado é aquele. A pessoa não consegue mais enxergar outra coisa. E até os próprios seguidores, os próprios trabalhadores, como os pastores, ou seja quem for, eles só conseguem ver aquilo e tem argumentos muito legais. Eu falei uma coisa, eu falei duas coisas, eu vou repetir constantemente uma proposta que eu estou lançando. Em cima dessa do Valdo, que é o princípio da descrença, que é que você sempre se colocar na descrença, você nunca acreditar em tudo, você ter suas próprias experiências. Eu estou lançando o princípio da discórdia educada, certo? Claro que nem todo mundo vai discordar. Porque é o seguinte, eu posso discordar de sua opinião, uma opinião que você tem, mas não necessariamente eu não goste de você. E você, como pessoa que foi discordada, aceita isso numa boa, porque tem lógica discordarem de você, porque nós temos a mania de achar que discordar de uma coisa é... Não, você não me gosta, não me ofendeu, meu útero. Cara, tem que discordar, se você não concordar. Agora, discordar não quer dizer que você esteja certo, ou até que os dois estejam errados, inclusive, pode acontecer. Mas o fato é que se você concorda com tudo que lhe falem, não processa junto com o princípio da descrença, não vai estudar, que merda que você está fazendo com a sua cabeça, né? O pastor falou isso para você, e aí? Não, vou ouvir o pastor porque ele é mais perto de Deus. Meu amigo, isso é uma convenção humana, de vários aspectos. Uma convenção irreligiosa, hipnótica, de lavagem cerebral, sim, senhor. Deve se respeitar? Claro. Agora, respeito é uma coisa, discordar é outra. Eu não concordo com você nesse ponto. Eu adoro você como padre, acho que você é uma pessoa perfeita, que eu queria me espelhar nos sentidos morais, éticos, sem aquela coisa toda. Eu falo isso, eu falo na boa. Mas eu não concordo com essa necessidade de ser o único certo e os outros todos errados. Por que, meu Deus do céu, você teve a oportunidade, no meio de bilhões de pessoas e centenas de milhares de religiões, de seitas, no caso, que são chamadas as que estão fora da dominante, de ser o certo e o outro errado? É você, o rei da cocada preta, o fofão, né, o Michel Teló espiritual? Estranho, né? Por que não discordar? Discordem, eu falo, discordem. Bata papo agora, educadamente, não precisa chegar, filha da mãe, miserável, você não vale nada, não gosto de você. Assim, tem gente que faz isso? Não, tem gente que se ofende, né? Eu já vi muitas vezes o pessoal responder e-mails, inclusive o próprio Valdo, responder em vídeos, críticas
porque não gostou do que falaram, inclusive falar mal de pessoas que se afastaram. Cara, a pessoa tem direito de não concordar, de se afastar, de sair de perto. Ela tem direito e deve fazer e você aceitar. Porque é aí que você vai, inclusive, naquela discórdia, perceber se em você não tem algum deslize que você pode melhorar. Cara, é normal melhorar. É normal estar errado. É normal falhar. O que não é normal é você reconhecer que isso é normal. Quer dizer, o cara discordou, peraí, será que tem razão? Será que o cara não tem razão? Sabe, a própria pessoa falou isso para você, ela pode ter razão ou não pode. Então, se você não tem o princípio da descrença, que é não acreditar, mas pesquisar, e o da discórdia, que é a capacidade de você discordar mesmo daquela informação da pessoa, chegar para ela e falar, Saulo, ô, seu padre, desculpe aí, eu gosto muito do senhor, mas eu não acho que o senhor esteja certo nesse ponto. Posso estar errado, você tem a discórdia com você também, mas eu estou colocando na mesa educadamente que é por aqui. E se você não abre a possibilidade disso, você vira egóico. E há muita concorrência. Eu falo até que o principal problema das religiões, ou se proximamente as empresas não são concorrentes, então, é como se você quisesse concorrer pessoas. A me assista, não assista os outros. Venha para cá, não vá atrás dos outros. Olha, eu tenho tantos seguidores. Isso tudo causa muito problema de ego. Por que fulano está fazendo isso? Será que ele é melhor que eu? Então, a gente tem esse negócio da concorrência. Ele, de certa forma, ele é normal. Nós, seres humanos, somos assim. Nós concorremos em tudo. Em emprego, em aspecto de quem vai namorar mais bonita, quem é mais bonito, quem não sei o que. Temos concorrência natural. É um processo humano, é um processo instintivo a concorrência, mas nós temos que combater ela. Combater para não ficar travado mentalmente com aqueles aspectos bobos, acaba limitando a mente, em vez de você trabalhar limpamente, fica sempre se comparando ao outro. Tem que ter, até se não tem mais individualidade, vira um robotismo, como o processo de vestir a mesma roupa. Não estou falando que é errado, mas existe um limite de percepção, um processo de imitar as mesmas ações, né? Abrir a lucidez. Eu fiquei um pouquinho nessa conversa aqui, nessa coisa, porque vale a pena bater um papo sobre isso, para abertura de lucidez, certo? Se você quer abrir a lucidez, você tem que questionar. E você tem que discordar também. Tem que ser crítico. Crítico, quando eu falo, não é quebrar o pau, tratar mal. É uma opinião. Poxa, sei lá, um amigo Leandro da gente aí. Recado para o Leandro, que está sempre com a gente aqui. O Leandro, eventualmente, pode discordar. Ele pode discordar? Não, ele não pode, ele deve se discordar. Não vou falar, eu não vou falar porque... Sabe, vou ficar na minha. Não, coloca a sua opinião. Tem que colocar, rapaz. Todo mundo. Porque senão a gente não muda, a gente não melhora, não lapida. Às vezes o que acontece é que a falta da preparação para o princípio da discórdia, ela causa dor. Ai, meu Deus, discordaram de mim. Você quer o quê? Que as pessoas sempre concordem com você? Isso é o quê? Isso é ilusão, né? Você não é o fofo do astral, né? Né, papai? Vamos lá. O Mário Casa Santa. Pô, que sobrenome do cara, nunca mais você esquece. Nós já pensou, Saulo Casa Santa. Pô, é santa mesmo a sua casa? Vá lá visitar para você ver a ilusão, que beleza. Né? Todo mundo pensa essa ilusão. Bom, ele faz uma pergunta sobre Moisés Izag, ou Izagui. O pessoal chama ele Moisés Sagui. Né? Tem o Moisés Sagui, o Wagner Brocha e o Saulo Cachorrão, ou o Dinossauro. Tem mais quem que a gente pode falar? Depois eu invento outros aí. Besteira massa da manhã. Bom, Saulo, uma dúvida pessoal, se possível você usa no FAQ para não causar divisão. Beleza. Eu tenho uma dúvida em relação ao Moisés. Parece-me que tem uma citaçãozinha que o Val, uma cisãozinha, perdão, com o Valdo, uma brigazinha, um celeuma. E no fundo, o grupo parte do princípio relacionado ao amor, que é o que nos faz sair do corpo. Fiquei com receio de estudar mais no site dele, depois de saber a opinião sobre isso. Uma outra, receio de estudar sobre o Moisés ou sobre o Valdo? Uma outra coisa, acredito que seria interessante, acho que sobre o Moisés. Que no FAQ, tive uma experiência ontem, porém, ao despertar do mundo físico, lembrava da projeção como sonho. Isso sempre acontece. Sei que foi projeção pela riqueza de detalhes que não são habituais em sonhos e a alegria que senti depois. Bom, vamos lá, vamos devagar, que tem algumas questões aqui. Bom, ele diz aqui que existe um problema. Não é que exista, eu vou ser bem sincero, sem aquela coisa de eu não vou nem puxar para defender um, nem para defender outro. Eu vou ser neutro, tranquilo e educado. Porque a gente tem que ser educado, não precisa ninguém dar paulada em ninguém. Mas você tem que falar e discutir. O Valdo, eu sou fãzão do Valdo. Eu tenho um livro, eu visito o CAEC, eu fui do IPC, eu fui inversor, participei do Gnivex por 3 anos. Então estudamos bastante a dupla evolutiva, todos os aspectos da ProEx, tudo que você imaginar nós fizemos.
lá, em termos de pesquisa diária, semanalmente, nós estávamos lá às vezes 2 vezes por semana. E o Valdo, ele também tem uns aspectos pessoais que eu não concordo. Agora, isso não me tira do Valdo um monte de coisas que eu vejo positiva. O Valdo, ele tem mania, uma necessidade, às vezes para abrir a lucidez, às vezes não tão lúcida. Eu acho que não é tão lúcida. Ele pode até estar que é, mas posso estar errado. De falar muito dos outros sem um processo mais esperto, mais focado, mais direcional. Falar dos outros é normal, contanto que você direcione um bom pensamento. Ó, Valdo, isso, tem esse lado positivo. É opinião, porque eu estou enxergando. Por isso que falar dos outros é complicado, porque eu estou expressando uma opinião. E ela não necessariamente vai ser certa. E às vezes ele dá verdadeiras pauladas em algumas pessoas. Ah, isso não vale nada, já vi, não vejo. Então, assim, não é que existe formas de falar. Porém, o Moisés, em contrapartida, ele é tranquilo, ele é na dele, ele faz o trabalho dele, ele tem um instituto lá, né, e mantém uma linha bem legal, bem inteligente, bem focada naquilo. Ele é muito educado com o aspecto do ser humano, até eu acho que por estar mais os princípios de ética e moral e espiritual, né? E respeito, ele se cuida mais nesse aspecto, ele não solta mais tanto, e é mais assim, ao meu ver, o tipo de conduta que eu acho correto. É minha opinião, discorde, normal, eu discordaria se tivesse que falar, como eu discordo na boa, sobre as coisas. Eu acho que você pode, de forma inteligente, a comunicação, ela é feita para se comunicar, brincando, mas a comunicação, para soltar uma pérola, ela é feita para você conseguir atingir as pessoas, informar sem paulada. Às vezes, algumas pessoas precisam mesmo de uma pedrada para acordar. É o que o Valdo faz, o Valdo dá pedrada, né? Com a intenção clara de que abrir a lucidez, às vezes, é uma coisa dolorosa, enxergar as coisas claras são dolorosas, mas não necessariamente é aquilo exato que ele está falando. Ele é muito estudado, é muito um pensador muito grande, ele lê muita coisa e faz com que ele tenha muitas opiniões específicas. Eu acho até que ele é impaciente para algumas coisas, talvez pelo lance da idade, pelo saco cheio que já recebeu tanta crítica no caminho espiritual dele, que ele acabou ficando meio sem papas na língua, quer ouvir, ouve, não quer, não ouve, né? Então, há um sofrimento muito grande, e ele sofre com crítica, hein? Você vai procurar os vídeos dele sobre crítica, aí, sobre pessoas que falaram, saindo lá, escreveram o livro, que ele quebra o pau com todo mundo também. É cada um na sua, cada um naquela coisa. Tem que ter calma, tem que ter equilíbrio, para poder você tirar uma olha melhor do Moisés, que tem muita coisa boa a passar, e do Valdo, que também tem muita coisa boa para passar, né? Eu gosto dos dois. E o Moisés é amigo nosso, ele já mandou livros para a gente. Aí eu não tenho um contato muito próximo dele, mas a gente vai começar, né, a dar uma paquerada. Moisés, vamos bater um papo aí, tá? Eu e você e eu, de lá, de cá, de cá. No fim das contas, essas coisas são muito simples. Eu tenho certeza que eu seria amigo do Moisés e não conseguiria ser amigo do Valdo pela abertura que um dá e o outro não. Agora, isso não me faz. Eu admiro os dois. Eu fui de lado, peguei autógrafo do Valdo. Não tenho muito contato com o Valdo, não, hein? Na verdade, ele deve saber que eu existo assim, né? De longe, não estou preocupado com isso também, não é isso que eu busco, mas é aquela coisa, você precisa equilibrar, não precisa deixar de estudar o Moisés, você tá se limitando por causa de uma opinião. Lembra que eu falei o princípio da discórdia? Pois é, uma coisa é uma coisa, a outra coisa é outra coisa, acabou, tem coisa mais lógica do que isso, ó. Uma coisa é uma coisa, a outra coisa é outra coisa, pronto, você divide isso na boa, na sua cabeça, para você não se conflitar. Você consegue ver o Saulo, né? Não é lá essas Coca-Cola, mas Coca-Cola né? Não é essa cachaça toda, mas Coca é. Consegue ver o Wagner, consegue ver o Moisés, você consegue ver o Valdo, você consegue ver o Duda, você consegue ler qualquer tipo de livro, você não conflita. Bom, não concordo. Agora, não concordar com um ponto não quer dizer absolutamente nada. Se você não concorda com uma coisa e tira o resto todo, me perdoe. A grande chance de você estar lascado. É a mesma coisa você procurar uma pessoa o tempo inteiro que seja perfeito. Não, isso eu não gosto de procurar outra. Um defeito, um aspecto. Tem uns que realmente não são convivíveis, ou seja, não é dentro dos seus parâmetros de escolha, de seleção, você não vai querer conviver com aquela pessoa de jeito nenhum, né? E eu acho que nesse aspecto tem que tomar cuidado, né, para não ficar limitado. Ele disse que for correr estudar no site dele, não tenha não, vai estudar sim. Pega o livro dele, são muito bons, do Wagner também, do Valdo. Ele disse que tem uma projeção ontem no espetáculo, e diz que é normal que você tenha projeções e o cérebro, na hora do retorno, interprete como sonho. Você vai ter realmente limitações cerebrais.
O cérebro ele é muito rápido na interpretação disso, ele depende muito do conhecimento que você tem e que você processa no momento do retorno. Então se perde muita coisa, se processa coisas de acordo com o conhecimento que você tem, o trabalho energético que foi ou não feito, que ainda afunila mais esse conhecimento, você sai de lá vibrando muito alto, quando entra no corpo que está vibrando assim, ele não consegue processar, né? Aquela ondinha assim, quase baiana, adormecida, vem aquele negócio lá, né? Aí quando entra, você vai processado, o processorzinho do corpo físico é limitado. Ele diz aqui que sonhos coletivos podem acontecer sem um fenômeno da projeção com várias pessoas reunidas? Podem. Nós no GVA, eu, Gilvan, Renato, a Rose, um monte de gente, Gustavo, não sei. Mas muita gente, o Gilvan mais especificamente, nós tivemos uma projeção em massa no GVA, mais de 20 pessoas, e quase todos lembraram de coisas muito características de um lugar específico, num lugar com mesas, em um jardinzinho, e todo mundo... Foi assim, foi uma coisa muito interessante. Sonhos coletivos, não. Projeções coletivas patrocinadas pelos mentores. Não dá para pessoas sem preparação conseguir chegar no mesmo ambiente, na mesma dimensão, somente sem organização. Então há uma grande organização, havia lugar, havia evento, havia barraquinhas, estudo, palestra, então tinha toda uma coisa lá preparada para a gente, para o grupo, o GVA, né, o Grupo Viagem Astral, faz encontro. Né? Por isso, porque a gente sempre está procurando, acaba criando essa energia. Ele disse que raramente teve sonhos assim, para depois começar a fazer os exercícios de movimentação de energia e limpeza do chakra, eles se tornaram muito comuns e às vezes acordo muito mal quando tem esse tipo de sonho. Pode ser algum tipo de obsessão, é normal. Ó, eu falei isso ontem no encontro. Não pense que tem como correr de assédio. Nesse mundo não tem. Até como um próprio átomozinho, um pé de elétrons, né? Quando você mexe as coisas, ele fica com carga positiva, e quando você solta ele se equaliza, ele puxa o quê? Elétrons de outros lugares. Então, se você encostar em qualquer lugar, ele sai puxando para se equalizar. A aura é a mesma coisa. Uma pessoa assedia a outra mesmo sem querer. Você chega perto dela, automaticamente as auras começam a se equalizar, ficarem quase no mesmo nível. Quando se afasta, o padrão mental de cada um, a depender do seu padrão, ele vai começar a retornar para o seu ponto certo, mas o tempo inteiro, se você tiver com algum problema, vai ser equalizado. Nós somos o tempo inteiro equalizados, puxamos um do outro, estamos conectados uns aos outros. Quando há um sofrimento muito grande, como houve agora em Santa Maria, um capta aqui, outro capta ali, de uma forma consciente ou não, depende de cada um, mas estamos todos conectados. Então, o processo de obsessão pode acontecer sim, tanto acordado como dormindo, e fora do corpo você só consegue ver o que acontece nos bastidores de forma o tempo inteiro. Você consegue ver que o tempo todo tem algum espírito muito necessitado. O mundo espiritual é um lugar de gente faminta, é um lugar de gente com fome, energeticamente falando, das vontades humanas, dos apegos à terra. Eles vêm procurar as pessoas para sentir as mesmas sensações: fumo, cigarro, bebida, emoção. Tudo que você pensar, eles encostam nas pessoas para poderem sentir a sensação física de novo, que lá é diferente no mundo espiritual e faz muita falta para quem está ainda travado nesse aspecto, é muito comum. Outra coisa, teria como você gravar um áudio para uma movimentação de energias um pouco mais curto, uns 10 que nós estamos fazendo assim, certo? Eu vou fazer um áudio de EV, no caso. Vou fazer um áudio de EV, um só de esterilização, um só de absorção. E também vamos fazer um vídeo, eu estou fazendo já um projeto com Douglas, já, então eu vou começar hoje. Um videozinho explicando claramente o que é a aura, o que é mobilização básica, o que é EV, como se sente, vai ter visual, né? Vai ter explicação. O Douglas está comigo nesse projetinho, liguei para ontem, falei com ele, com o pai dele, dá um abraço no teu pai, Douglas. Bom, é isso aí. Reze por nós aí, sempre vamos vibrar todo mundo junto. A Nativa Sempiterna mandou isso aqui pelo Facebook. Saulo, eu tenho umas dúvidas, talvez você possa me explicar, me indicando algum fato que elas responda. Vou te explicar rapidamente para não te encher com a minha história. A questão é que eu fumo maconha, isso causou uma doença mental que os médicos no início disseram que era esquizofrenia e depois bipolaridade, mas não sou nada disso, apenas tenho crises que me levam a parar no hospício sem razão necessária. Então, se me leva a crer que nos casos de crise eu estou sendo obsediada por vários espíritos ao mesmo tempo, aí surge uma questão. A primeira vez que tive crise, quase não fumava maconha. Tá certo que tive um acúmulo antes, mas na época eram um pouco baseados. Eu fazia caridade em centro espírita com crianças carentes, era budista e adepto do ensinamento de Siddhartha.
tentava sempre estar atenta no presente, com meditações, e sempre fazia o bem que me era possível, fazer bem diferente do que sou hoje, ela diz, né? Hoje ela não está assim. Era uma pessoa do bem, ela foi obsediada e parou no hospício. Desde então, mudei com o auxílio dos remédios da minha revolta com o divino. Não achei justo isso ter ocorrido comigo por causa dos baseados, já que tem seres maléficos que somente funcionam tranquilamente de certa forma. Mas a minha questão é, por que o divino permitiu que eu fosse obsediada dessa forma só por causa dos baseados de maconha? Hoje eu fumo de tudo. Fumo de tudo. Não faço caridade, sou egoísta, desejo a morte, o hospício eterno e não sou atendida. Estou aqui com a mente bem normal assim, né? Sem crise. Não acho justo esse meio espiritual. Ela continua aqui. A pergunta básica seria: esquizofrenia é obsessão? Desculpe o tamanho do texto. Olha, amiga, realmente é bem capaz de você ter passado pela obsessão. Mas olha, vamos conversar sobre uma coisa. Eu sei que a sensação de tristeza, de culpa em cima... Olha o que eu vou fazer. Eu não vou transferir a culpa para você, mas a responsabilidade das ações, e para que você compreenda que as coisas não acontecem ao acaso. Não é Deus, ou não foi Deus, ou não são os espíritos, ou nem os obsessores. Claro que nós temos, por exemplo, o Saulo tem qualidades e defeitos distintos, independente de qualquer coisa. Você, a mesma coisa. Você tem defeitos que podem aparecer em determinados momentos, em outros não. Eles podem estar adormecidos. Por que a gente encarna na ativa? Justamente para que você consiga botar para fora o que lá está adormecido. Porque é um lugar tão calmo, com pessoas tão boas, na quarta, quinta, sexta dimensão, sétima, que você não bota para fora os defeitos. Não aparecem, não densifica, porque não tem nada magnético que possa puxar para fora aquilo que você tem adormecido. Nada que instigue isso. O que aconteceu é que você tem uma qualidade e continua tendo a qualidade de ajudar os outros, de ser de fazer caridade, de ter boa vontade. Você continua com isso em você. O que aconteceu é que adormecido estava uma situação que em você apareceu e que provavelmente foi instigada por um processo obsessivo. Por que você foi instigada? Porque você tinha o defeito em você adormecido e não sabia que o tinha até então. E você entrou num conflito muito grande que uma coisa ele tirou da outra. Não é que ele tirou, é que ela, como é mais densa, você sente mais a dor mais densa, do que a qualidade. Ela está lá em você, agora a qualidade aparentemente está adormecida, mas ela está lá. O que acontece é que isso te puxou demais as energias, os aspectos conscienciais, e fez com que você colocasse para fora um defeito que estava em você. A criatura divina ou alguma coisa lá em cima, sabe Deus o quê, ou até os seus mentores, sabe Deus do Deus é fogo, né? Eles sabiam que isso ia acontecer e até era importante que acontecesse para que você colocasse para fora hoje, sofresse para amanhã conseguir ter mais compreensão após passar por um defeito adormecido do controle da própria situação. Como fazer nesse aspecto? Né? A verdade é que você deve estar tomando remédio controlado, deve ter crises, né, que são momentos que muda, surta, né? E altera de vez a capacidade mental e acaba caindo em locais de ajuda, né, para pessoas com problemas mentais. O que fazer nessa hora é você tentar entender isso em você, não parar de culpar a divindade e os outros, não se sentir uma merda, mas trazer para você a responsabilidade, a compreensão, a maturidade, a consciência lúcida de que isso é seu, isso me pertence, e que você nasceu para colocar justamente também essas dificuldades para fora. Então você vai olhar para isso com carinho. Olhe para o seu defeito como uma criança que não sabe andar e arranha o joelho no chão ao tentar nos processos, nos primeiros passos, ela volta a engatinhar. Não é errado errar. Faz parte do natural processo da consciência humana. Em corpo físico, nessa dimensão. Então, olha, o meu defeito está aqui comigo. Eu só não consigo ainda administrar ele porque eu me conflitei, minha qualidade, porque eu me conflitei com o meu defeito, que é esse que você mostrou. E esse defeito vai ser utilizado por consciências, claro que vai. Como eu falei, eles têm dependência da gente. Se você fuma maconha, você vai ter espíritos característicos que morreram com aquela determinada situação, com aquele determinado vício, que vão se aproximar de você
para tentar sentir as mesmas sensações. Eles não estão, às vezes, com raiva, é porque aí eles potencializam, transformam o que é desse tamanho nesse, aí você vira uma loucura. Até, às vezes, pelo processo do assédio, para dizer, eu culpo a gente, você não é tão santo quanto parece, mas você não deve ouvir os outros, deve administrar o que você tem. Então, olhe para você com carinho, olhe para os teus mentores com carinho, isso vai mudar a tua sintonia, vai fazer você enxergar, você não é isso que você está enxergando, você é muito mais do que isso. Realmente tem um defeito, é seu, não de Deus. Não foi dado por ninguém, é seu. Mas a qualidade está aí guardada. A sensação de ajudar, de ser útil. Aquela pessoa boa, ela mora dentro de você do mesmo jeito. O que aconteceu é que ela adormeceu um pouco, porque acordou uma coisa que te perturbou mais. Mas está em você, é só você querer. Depende só de você. Certo? Então é o seguinte, olha para frente, pensa positivo, observa-se, aceita a realidade como fazendo parte de si mesmo, processa e administra. Eu tenho isso, preciso controlar. Por quê? Porque eu também tenho coisas boas que querem aparecer. E aí, é como diz aquela velha ditado do índio, eu tenho o bem e o mal comigo. O que aparece? Aquele que eu alimento. O que você está alimentando, sabe? Então dê comida também para o seu lado bom, mesmo que os dois estejam. Ninguém está falando para você deixar do dia para a noite, deixar de dar sua fumadinha, sua viagenzinha lá e tal, mas aos poucos tu vem puxando para cá também. Não, peraí, eu vou dar uma viagem, mas isso não me tira boa qualidade. Vou tentar ser útil. Até se você talvez tentar ser útil, você se sinta bem e faça com que aos poucos você comece a mudar o direcionamento das suas situações aí, viu? Um abração para ti, força no caminho e nada de desistir da encarnação, porque é justamente para isso que a gente está aqui. Se você não fizer agora, vai fazer amanhã. E é melhor agora, né? O anônimo manda a seguinte mensagem: tenho muita dificuldade em dormir e apenas com remédio tenho conseguido. Porém, percebo que meu marido em casa eu consigo relaxar facilmente. Meu marido em casa eu consigo relaxar facilmente, conseguindo aos poucos dormir mesmo sem remédio. Ele, meu marido, é uma pessoa muito explosiva. É daqueles tipos de pessoas que não conversam porque sempre acham que estão certas e reclamam de tudo. Quando ele não está em casa, ela quer dizer, quando ele está em casa, ela consegue dormir. Eu não entendi isso aqui. Porque quando ele não está em casa, ela diz que uma paz reina no ambiente e assim que ele chega, eu sinto energia e vibração densa. Então ela não consegue dormir quando ele está em casa. Eu acho, sei lá. Meu filho também sente a mesma densidade energética quando ele chega, dormimos na mesma cama, além disso ele levanta todas as noites e fica zangado pela casa. Você acha que meu problema com a insônia pode ser começar a partir dele, visto que fui em médicos e receitaram remédio, mas depender do remédio a vida toda é muito ruim. Eu espero, seu processo é muito parecido com a nativa. O que acontece é que quando você está perto de uma pessoa, seu marido tem energia mais forte, magnética? Tem, porque se uma pessoa pensa coisas ruins, a pessoa vive de mau humor, ela tem um magnetismo pesado. Acabou, ponto final. A energia consciencial dela, ela puxa a manente, a energia que está, aquele fluido cósmico universal, né, enfim, fluido vital, elas puxam aquilo e transforma em característica a assinatura energética. A assinatura energética de uma pessoa rancorosa é uma assinatura rancorosa, é uma assinatura pesada. Quem é sensível sente, quem também sente. Mesmo que não entenda bem os processos, é uma pessoa que tem uma assinatura energética complicada. Mesmo tendo grandes qualidades, ela vai ter esse peso. Às vezes você deita perto dela, você sente, se bate à noite, você sente mal, é pesado, sente, sim senhora. Só que o que acontece é que nós estamos aqui justamente para aprender a passar por pessoas desse tipo e não só nisso, até ajudá-las nesse aspecto. O que acontece é que você pode ainda não estar dentro de você programada, preparada. Isso não, eu estou falando que você tem que ficar o tempo todo perto dessa pessoa, tem que estar casada com ela, isso aí é seu, é você que faz essa escolha, ninguém pode se envolver. Mas no aspecto, se você está aí, você tem que aprender a viver, senão não esteja, sabe? Porque o que não pode é você passar o resto da vida reclamando e não fazer nada, ou nem aceitar a situação conscientemente, entendendo que aquela pessoa tem aquela assinatura e começar a partir daí tentar equilibrar a si mesmo, porque o que você pode fazer é controlar a si própria. Mesmo o processo energético, que sua energia está ruim, pense melhor, esqueça de cobrar dos outros isso que não vai conseguir. A pessoa vai continuar sendo como ela é e fim de papo. Né? Cada um tem sua alma cebosa interna, e ela tem a dela, e nós temos as nossas. E você tem que aprender a conviver, ou sair de perto. Eu não estou falando isso para acabar casamento, né? Estou falando o seguinte, o livre-arbítrio é seu. O que você tem que fazer é o seguinte, você não é escrava. Se você estiver aí, tem que aprender a lidar com isso. Se não esteja, eu não consigo, não vou sair. Se você vai ter mais paz assim, vai ter dificuldade para o outro, claro, o emocional, o processo que nós damos. Então eu falo assim, as coisas são simples, é preciso saber se você ama suficientemente para ajudar
ou seja, se você se coloca na disposição disso, ou se isso não é suficiente para você a ponto de lhe fazer mal diariamente, ter problemas médicos e não conseguir administrar todo esse sofrimento emocional e obsessivo que existe naturalmente em todas as pessoas que passam por situações mais desse porte, de desequilíbrio direto emocional, né? Então eu falo isso com carinho para você, não falo com intenção de prejudicar nem nada, nem dar nenhum tipo de direcionamento errado, mas a verdade é que as pessoas são assim, nós não podemos mudar o que elas são, ou você aprende a viver como elas são, ou não vive mais perto, né? O que não pode é você, o que eu estou falando para você, que não adianta tentar mudar a pessoa. Ela pode até mudar, se ela quiser, quando Deus sabe, quando Deus quiser, quando a vida lhe impulsionar para isso, e vai impulsionar mais cedo ou mais tarde, para a mudança forte nesse aspecto. A pessoa muda porque não tem opção, ela vai ter que mudar, ela vai ter forçada a mudar, né? A natureza faz isso naturalmente nas criaturas, vai lapidando, né? Faz com tudo, até com os corpos a gente vai melhorando, vai ficando melhor aos poucos, mais inteligente e tal, esperamos, né? Mas faz. É isso, e força no caminho, né? Pense em vibrar positivo, mexer as energias todo dia, vai ajudar você mais, e pensar positivo, ver também se a abertura também está em você, viu? A culpa não é só dos outros, não. Nós não sabemos lidar com as situações e não aguentamos elas e caímos também no aspecto, tanto que você está falando, procurando remédio, dificuldade, e temos mania de culpar os outros pelos nossos defeitos. Nós temos mania de dizer o que os outros instigam aos nossos desequilíbrios. Às vezes até é mesmo, mas o seu desequilíbrio ele é instigado porque você tem um desequilíbrio, independente da outra. Porque se essa pessoa sair e parecer uma outra situação que vai instigar ao mesmo ponto, você vai continuar com o mesmo defeito e não tinha nada a ver com a pessoa. A falta de paz está em nós e não no que os outros nos passam. Não adianta, não adianta. Você vai continuar sentindo as mesmas vibrações se você não aprender a conviver com elas. Você vai não estar sendo instigado por elas em outra situação, mas ela continua em você. A verdade é que viver aqui você tem que passar por todas as situações, aprender a passar, administrando o seu interior, como se buscasse uma tranquilidade mais ou menos imperturbável, que é o que a gente está fazendo aqui, aprendendo a fazer isso. Bom, a Léa Souza manda a seguinte questão, fala que hoje vai uns 40 minutos ou mais. No começo visualizei equipamentos ultramodernos procurando diz que prolonga o sofrimento robotizando o corpo. Esperava outro desfecho para essa prosa, depois parei de raciocinar. É quase a mesma coisa, mentes robotizadas, enfim, Saulo Caldeirão. São dois temas que eu gostaria de entender à luz da espiritualidade. Sim, foi um comentário que ela fez sobre a eutanásia e doação de órgãos. Ela quis saber se existia problema no aspecto espiritual. Eita, não era para falar o nome dela, mas já falei agora. A Missori, viu? Não, ó, se vocês gravarem o nome da menina, vai todo mundo para os quintos dos umbral, suas almas cebosas. Tô brincando. Mas não falem não, viu? Sobre umbral é verdade. Alma cebosa talvez. Bom, ela quer saber o que os espíritos acham, o que a espiritualidade acha sobre a eutanásia e a doação de órgãos. É uma pergunta muito grande, viu? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Tem mais duas, não vai dar não, vai ter que ir para amanhã. Na verdade tem mais 3. Bom, eu vou ler essa aqui dela, essa aqui vai para amanhã. Deixa eu separar daqui. Bom, sobre você desligar o equipamento, uma pessoa que está em processo de morte, ou um animal, né? Porque os cachorros, os gatinhos, nós fazemos isso. Os veterinários mandam matar porque sabem que ele só vai sofrer e não tem nível de consciência para nada, vão ficar ali só, né, com dor pro resto da vida. Você imagina uma pessoa que está com câncer na cabeça, que aquilo vai só fazer ela adoecer mais, não vai lembrar mais dos parentes, não vai mais nada no cérebro, e vai sentir dor em cima de dor, vegetando até e atrofiando. Se pegar o cerebelo, ela não consegue mais nem se envolver, nem se mexer mais, nem se comunicar, ficar em pé, que é o equilíbrio do corpo, e ela vai aqui, o que é aquilo? Né? O físico não pode mais comportar o espiritual. A partir disso, compreende-se que ela vai morrer, o médico ela tem 2 meses de vida. Vai chegar o parente sofrer até lá, ou atrofiando, não lembrar mais de ninguém, virar um vegetal, ou vai pedir, solicitar a justiça, ou abrir possibilidade, que no Brasil não é permitido a eutanásia nos humanos, em casos, acho, específicos, não sei, tem que ver isso no processo judicial aí, na legislação brasileira. E até quem souber posta aí para ajudar a gente, nesse aspecto da legislação, né, das leis brasileiras, sobre a eutanásia e a doação de órgãos, a gente fala já. É mais simples até. Só que dizer que aquela situação não pode atingir um nível de consciência no ser humano,
através do sofrimento de uma pessoa, às vezes o espírito não está sofrendo muito, sabe? Mas sente a dor. A dor é temporária e serve para ele próprio. Olha só, eu não estou defendendo isso não, estou comentando, viu? Serve para ele próprio como algum tipo de aprendizado e nível de consciência. A dor nada mais é do que uma imposição através do aprendizado. Uma lapidação forçada que nós temos como forma de aprendizado, de utilização. Por isso que é dor, né? Porque ela dói. Aprender dói. A verdade, aí para a escola é dolorido, né? Até uma criança aprender, acordar de manhã, levantar de escola, aquilo é um processo dolorido. A ter que raciocinar, tal, é um esforço, né? Por isso que quase ninguém gosta de estudar, né? A eutanásia é a mesma coisa. Eu acho que existem opiniões distintas, situações distintas. Eu não acho que em casos mais específicos, uma pessoa, uma família que resolva intervir sobre a morte de um parente, nesse caso que eu citei, ela vai ser julgada mal no mundo espiritual. Eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que também se ela deixasse viver também não ia ter problema nenhum, até quando Deus achasse que tinha, até quando a natureza, no caso, naturalmente o corpo dela fosse consumido pela capacidade de não mais estar ali. Mas acho que no fundo há um aprendizado, independente daquela visão espírita, aquela visão religiosa, a visão católica, não faça porque Deus, não. Existe ali um processo muito mais intenso, muito maior de aprendizado, que pode ser, vai depender do nível de consciência da família. Eu vou ser sincero para você, Saulo, se eu tivesse numa situação dessa e pudesse falar, desliga essa porra aí, meu. A vida continua aqui, eu saio do corpo a vida toda aí, não vai ser agora que eu vou ficar travado aqui no corpo, né? Na verdade, eu não vou estar mais nem no corpo. O corpo vai lá todo se atrofiando, eu vou estar fora. Nem perto eu vou chegar para sentir a aura. De vez em quando ele vai puxar. Eu, perto do corpo, não tenho nem perigo, meu amigo. Estudei a vida toda me afastar do corpo, na hora de morrer ficar ali, nem a pau. Eu me afasto, não vou estar ali. Se desligar o corpo, eu não vou ficar com raiva da família. Você ficaria, eu pergunto a você, certo? Se você tivesse numa situação vegetativa entre a vida e a morte, soubesse que entre a vida e a morte não, só entre a morte, vai morrer. Você no mundo espiritual, não sei, porque depende do estado interno. Às vezes aquilo ali, para a pessoa que está ali, é diferente, o estado emocional. É preciso que você verifique como está a pessoa, se ela foi muito tranquila durante a vida, qual era a opinião dela em relação a isso. Eu acho que dentro desse aspecto do livre-arbítrio da família e da consciência, se os dois entrarem num acordo, não existe assassinato, não existe problema nenhum, não existe nada disso, nem sensação de suicida, nem uma coisa nem outra. Ele não queria deixar a vida que o deixou. Ele não tinha mais capacidade de continuidade. E nesse aspecto, você tem suicidas ou pessoas que tentaram se matar, que estão naquela situação, eu acho que não devem desligar o corpo, é diferente, porque ela vai entrar no mundo espiritual no sentido de desequilíbrio. Eu acho que cada caso é um caso e tem que ser visto diferente, de forma diferente. Cada caso, por exemplo, uma pessoa que tem muito apego ao seu cachorrinho, que tem muita dificuldade, seu cachorro está no final, talvez ela não tenha capacidade de desligar o equipamento sem sentir culpa. Se vai haver culpa, não faça. Deixe que vá natural para que ela não carregue o peso consciencial. O grande problema disso chama-se culpa e processo cultural de incompreensão disso. Porque no mundo espiritual não vai ter nenhuma maldade nesse aspecto. A morte e o nascimento são coisas naturais, fazem parte da gente, contanto que não haja nenhum desequilíbrio, sem problema nenhum. É muito simples esse aspecto, é questão de observação, é questão de consciência, é questão de como você vai estar depois disso e como você acredita, eu tenho certeza que aquela consciência vai chegar no mundo espiritual pela média. Como é que você sabe isso? Pela média da vida dela. Como é que ela era em vida? Ela era tranquila, ela era medrosa? Então, se ela era muito medrosa em relação a isso, não faça, respeite, sabe? Você tem que respeitar a consciência, não só você, a pessoa. Porque ela vai chegar no mundo espiritual, ela vai precisar daquilo ou não, ela vai chegar como falta de amor, entendeu? Às vezes, como dificuldade. Então é importante chegar a isso. A doação de órgãos é simples. Uma vez você não tendo mais o corpo, tendo morte cerebral, não vai ter mais, é normal que você vai ficar ali, deixa o corpo aí, é que nem tirar a peça de computador, tira a memória de um HD de outro, HD não dá ainda, que é o cérebro, né? Mas, sabe, aí bota no outro ali, faz uma remontagem e sem problema nenhum. Acho até que esse é o certo. Aí a dor, cara, quando o cérebro desliga, que começa a não captar mais as sensações nervosas só fisicamente, quase que não passa mais sensação para o plano espiritual. Então, o que é físico ali, você vai sentir a sensação energética talvez, mas os mentores afastam na mesma hora a pessoa que vai passar por um processo de doação de órgãos. E eu acho que tem que fazer a doação sim. Você tem que fazer sem problema nenhum, sem maldade nenhum, sem peso algum. O que não era para falar nome era outro aqui, menos mal. Deixar até aqui, quieto, aqui para baixo. Vou até botar assim.
Pessoal, um bom dia para vocês. 45 minutos quase de FAQ, né? Eu não estou botando a entrada porque eu não estou editando mais. Estou soltando lá e beleza. Fiquem em paz, certo? Vou botar a entrada hoje para você poder se sentir melhor. Você viu a entrada, claro. E a saída também. Vai ter entrada e saída só para você ver a saída agora. Quando eu falar FOI fui, vai aparecer você voando lá na espaçonave. Falou, Um bom dia para vocês. Felicidade, lucidez, princípio da descrença, princípio da discórdia, educação, sabe? E maturidade no que você está estudando, no que você está ouvindo. Não se conflite à toa, não culpe ninguém pelos seus defeitos, pelas suas qualidades, nem nada. Ninguém vai culpar por qualidade, mas pela forma como você enxerga é sua, sempre. A tendência de culpar é padrão humano nosso. Fiquei, um abraço, FOI, fui com você voando. Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade.